Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40€ de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Não se fala de outra coisa de Julio Iglesias, de 82 anos, que está a ser acusado de abuso sexual por duas ex-funcionárias. Tudo terá acontecido entre janeiro e outubro de 2021, portanto já há 4 anos e... fazer 5 anos este ano. Sim. Quando trabalhavam nas mansões do cantor na República Dominicana e nas Bahamas. As alegadas vítimas dizem que Iglesias, na altura tinha 77, submetia as empregadas a um ambiente de assédio, abuso, humilhação e controle permanente, pressionando-as a realizar atos sexuais. Não tinha a opção de dizer não, diz uma das empregadas, que tinha 22 anos, quando começou a trabalhar como empregada doméstica. A outra, uma fisioterapeuta de 27, diz que conseguiu dizer não, até a certo ponto, mas que havia jovens que não conseguiam e que Julio Iglesias fazia com elas o que queria. Dizem que a casa de sonho que viram no primeiro dia rapidamente se tornou numa pequena casa do terror, com um ambiente desconfortável de normalização do abuso. O recrutamento começava com anúncios nas redes sociais, oferecia trabalho doméstico com alojamento e era destinado a mulheres jovens, entre os 25 e os 35 anos. Logo no primeiro contacto eram solicitadas fotografias de rosto e de corpo inteiro. Pouco tempo depois de chegarem, Laura e Rebeca, são nomes fictícios destas duas ex-funcionárias, recordam que Julio Iglesias lhes colocava questões íntimas como: gostas de mulheres, gostas de orgias, ou já fizeste uma cirurgia ao peito, e em diversas ocasiões terá mesmo pedido para ver e tocar nos seios das empregadas. Tudo isto terá acontecido com o conhecimento das mulheres responsáveis pela administração da casa e pela contratação dos funcionários, sim, que nunca responderam às tentativas de contacto por parte destes dois jornais que divulgaram o caso. A única que aceitou comentar desmentiu os relatos das ex-funcionárias e descreveu Iglesias como um homem humilde, generoso, um grande cavalheiro e muito respeitoso com todas as mulheres. O depoimento destas duas mulheres que agora apresentaram, foram apoiados por vários documentos, são consistentes com outros relatos ouvidos durante a investigação jornalística de 3 anos, que falou com 15 ex-funcionárias que trabalharam para Julio Iglesias entre o final da década de 90 e 2023. O cantor, que estamos a falar aqui de um artista espanhol, um dos mais populares do mundo, nunca respondeu às tentativas de contacto, mas o governo espanhol diz que, e sem questionar a presunção de inocência, diz que em Espanha a lei protege as vítimas e que por isso querem ir até ao fim no apuramento de responsabilidades. Vamos ver no que isto está, mas é mais um caso. É mais um caso. E isto depois de Julio Iglesias ter publicado uma autobiografia muito celebrada, muito elogiada. Estas denúncias... Agora é que é caso para bater com a mão no peito, não é? Como ele fazia a cantar. Aqui mais assim, acho que era um bocadinho mais abaixo. Diafragma. Era do diafragma. Acho que sim. Agora tem razões para te doer o estômago. Tu disseste para eu cantar. Me vale a vida, me vale a gente. Vamos passar para assuntos um pouco mais leves. Estamos em época de prémios no cinema, na televisão, e há uma grande questão. O que é que se diz quando se recebe um prémio? O que é que faz? Obrigada, não estava nada à espera. Exatamente. Obrigada aos meus pais que confiaram em mim, que me deixaram sonhar e que me permitiram. Vocês podiam, vocês podiam fazer um manual. É uma honra estar. Eram todos merecedores deste prémio. Mais do que eu, mas pronto, olha. Continuem a mandar postais, fica para a próxima. Mas todos nós, mesmo que não saibamos ao certo o que é que faz um bom discurso, sabemos reconhecer um bom discurso quando o ouvimos. Sim. Há discursos que vão buscar ali, pegam nas emoções. Há outros, aqueles que não gostamos são aqueles que são muito longos e que a pessoa nunca mais se cala. E no New York Times encontrei um artigo em que um dos colunistas dá umas dicas para um bom discurso nesta época de entrega de prémios. E ele dá como exemplos, para já, um de Tiana Taylor, que ganhou o Oscar de melhor... O Globo de Ouro, lá estou eu. Não me enganei. A Tiana Taylor, que ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz secundária no filme Batalha Atrás de Batalha. E ele dá como exemplo um excelente discurso que ela fez agora nestes Globos de Ouro, e também o de Demi Moore no ano passado.
que teve um grande impacto. Demi Moore depois não ganhou o Oscar, mas ganhou o Globo de Ouro, e é um dos exemplos que ele dá, e também um dos conselhos que dá, é de no discurso conseguirem construir um arco da carreira, de explicar como é que chegaram ali, por onde é que passaram, no fundo justificar todo o percurso até chegar àquele momento. No caso de Demi Moore, aquilo foi muito eficaz. Isso era longo, não é? Porque é um regresso. Exatamente, foi alguém que era uma estrela das bilheteiras nos anos 90, mas nunca tinha tido o reconhecimento artístico. Claro. E ela própria fez questão de o dizer. Nunca ganhei um prémio de representação, e isso criou logo um impacto emocional junto do público. Estamos aqui a falar dos agradecimentos. A quem é que se agradece? E um dos conselhos dados neste artigo é precisamente façam com que os nomes tenham importância, ou seja, não se limitem a ler uma lista de nomes, exatamente. Não é? Até porque ficam ali. Ele dá o exemplo de um dos premiados que depois já da cerimónia disse eu esqueci-me levava aqui um papel com uma série de nomes, mas depois esqueci-me de tirar, e ele diz, bem, isso não importa muito, porque se dizem tantos nomes, cada um deles perde importância. Claro. Perde importância porque as pessoas nem conseguem identificar. Ele diz, escolham um ou dois, mas contem porque é que essa pessoa foi importante para vocês. O professor... Exatamente. O professor, mesmo pode ser o agente, mas porquê o agente? O que é que ele fez? Claro. Qual foi o momento decisivo na carreira para o qual o agente contribuiu? Outro dos conselhos é para aqueles premiados que vão ser, ou se espera que sejam multipremiados, que ganhem vários prémios ao longo deste período, para não exagerarem em cada discurso, ou seja, não quererem pôr logo tudo, e também dosear, exatamente, e mudar um bocadinho o registro de cada... De um para o outro. Exatamente, ele dá o exemplo do Brad Pitt, aqui há uns anos, que ganhou o Oscar de melhor ator secundário e outros prémios, e que conseguiu esse equilíbrio, e de Kieran Culkin, também o ano passado, ganhou o Oscar e vários outros prémios para melhor ator secundário. Ele ganhou por causa daquele filme A Real Pain, e ganhou praticamente todos os prémios, e depois soube dosear, lá está, referências, o tom também dos discursos foi mudando. E, por último, estávamos a falar dos discursos demasiado longos. Ele diz que é sempre bom ter um plano de saída. Ou seja... Às vezes são demasiado longos porque não sabem terminar. Não sabem, então levar sempre algo com que terminar. Saber onde é que aquilo vai dar, porque em alguns momentos eles vão só arrastando. E depois é o sino, a musiquinha. Aconteceu, e ele dá o exemplo do ano passado do Adrien Brody, que tinha também essa boa história, que ele ganhou, foi o mais jovem ator. Foi no Oscar. No Oscar. Foi muito chato esse Foi muito chato, mais de 4 minutos, a orquestra a tocar 2 vezes, e ele não tinha um plano de saída. Ele tinha uma boa história, que é, ele foi o mais jovem ator a ganhar o Oscar de melhor ator com O Pianista, no início dos anos 2000, mas depois tinha desaparecido, reapareceu com O Brutalista e ganhou novamente o Oscar. Portanto, tinha uma ótima... desse discurso por ter sido muito maçador. Ora, aí está. Não me lembro de nada do que ele disse. E o colunista diz precisamente, ele não tinha uma estratégia de saída. E isso é muito bom. Foi falando. Foi falando, e eu agora tenho uma estratégia de saída, aprendam a fazer discursos de aceitação de prémios. Porque faz muita falta a todos nós. Estamos sempre a correr o risco mas de ser agora premiados. Preparem os discursos, não é? Porque o improviso muitas vezes leva... Preparem, mas deixem... Lá está, a espontaneidade dá muito trabalho, é preciso trabalhar muitas coisas, e às vezes o que parece é que, apesar de terem ali algum plano... Mas a improvisar sobre aquilo que está escrito. Exatamente, mas aquilo muitas vezes não está bem trabalhado, e então eles perdem-se, na verdade, e começam a ouvir a orquestra. Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta. A pergunta parte de um princípio errado. Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais do que fazer do que estar a responder diariamente. Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.